Então, se você está com a sua Bíblia aí, te convido a me acompanhar no texto que está em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler ali do versículo 1 ao versículo 7. Que diz assim: Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: O teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: A tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: Já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Você pode dizer um amém por isso? Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é vivendo o milagre. A gente sabe que diante de certas circunstâncias, a dificuldade bate a porta, mas tudo que nós precisamos fazer é confiar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mesmo diante de uma realidade tão difícil, a gente precisa confiar e entregar o melhor daquilo que nós temos para Ele. E dentro desse texto, a gente tira algumas lições para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. O primeiro tópico que eu quero compartilhar com vocês é que dentro daquela realidade existia o temor. Quando a mulher se apresenta diante do profeta, ela não chega falando dela: eu sou uma mulher viúva, estou passando por uma dificuldade. Não. Primeiro, ela se apresenta falando do seu marido. Ela diz: o Senhor conhece meu marido, e o meu marido é um homem que temia ao Senhor. O primeiro tópico vai falar sobre a realidade de existir o temor a Deus, da gente ter reverência, respeito pelas coisas de Deus. Dentro daquela casa, dentro daquela família, era perceptível que existia ali um homem que acreditava em Deus, um homem que acreditava que Deus poderia vir e realizar coisas, milagres e fazer grandes feitos ali. Existia ali uma família que acreditava que o Senhor poderia vir e operar o milagre. Por isso, quando ela chega e fala logo do marido dela, ela já está se apresentando que é uma casa que confia, que tem fé, que acredita no poder da palavra de Deus. E quando a gente caminha, a gente precisa entender essa realidade. Se a gente quer viver o milagre, primeiro, antes de tudo, a gente precisa ter o temor, o respeito, a reverência pelas coisas de Deus. Porque quando nós respeitamos, nós reconhecemos Deus não apenas como nosso Senhor, mas nós reconhecemos Deus como nosso Pai. E a gente entende que quando a gente teme o Senhor vem sobre a nossa vida e transforma a nossa realidade. Em 1738, a Inglaterra passava por uma de suas maiores crises. Existia ali uma alta taxa de mortalidade por conta de um inverno rigoroso que estava acontecendo naquela época. Havia também um alto índice de alcoolismo naquele país, taxa de mortalidade muito elevada, prostituição infantil, trabalhadores, operários trabalhando mais de 16 horas por dia. Era uma realidade muito difícil de ser contornada. Mas em um certo dia, existia ali um culto. E quem pregava era um missionário moraviano. Diante de tudo aquilo que acontecia, havia ali um homem, um rapaz que escutava aquela palavra. E a expressão que ele utiliza quando a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, era a experiência de um coração estranhamente aquecido. Porque ele sentiu o cuidado, a presença de Deus naquele culto. E quando ele sente aquele cuidado, ele sente aquele mover, tudo que estava acontecendo ali, ele entende que o que ele precisava fazer não era apenas participar das reuniões aos finais de semana, mas sim viver a realidade fora da igreja. Esse homem era John Wesley, um dos maiores avivalistas e pregadores do Evangelho.
diante de um país tão perdido, houve ali uma situação totalmente revertida, porque a igreja não ficava mais dentro das quatro paredes, mas a palavra alcançou vidas que estavam fora daquele lugar. A situação econômica melhorou, a questão da escravidão passou a ser revertida naquele país, a questão econômica, financeira, educacional, crianças pobres passaram a ter acesso à educação, mas porque homens de Deus se posicionaram, porque saíram dali com o intuito de não apenas viver a palavra de Deus, mas levar essa realidade para a vida de outras pessoas. E uma realidade, ela não é transformada simplesmente por arrependimento, não. Ela não é transformada simplesmente pelo despertar das pessoas em querer fazer a diferença. A realidade, ela só é transformada pelo temor que as pessoas têm à palavra de Deus. Em 2 Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente percebe que existe aqui uma realidade onde as pessoas têm o respeito, o temor pela palavra de Deus. Enquanto nós temos o respeito, o temor pela palavra de Deus, o Senhor vem sobre nós, restaurando a nossa vida, restaurando a nossa casa, restaurando o nosso país, restaurando tudo aquilo que nós precisamos. Mas isso parte do quê? Do nosso temor pela palavra de Deus, do nosso temor pela presença de Deus. E a gente precisa entender essa realidade e caminhar diante disso. Porque quando a gente teme ao Senhor, a gente compreende que o cuidado dele sobre nós é durante todo instante. A gente não perde por temer a ele, por ter o temor a ele. E esse temor não tem que vir simplesmente pelo medo, pelo receio. A gente não serve a Deus pelo medo de ele castigar a gente ou certas situações acontecerem, não. A gente serve a Deus porque reconhece o cuidado dele sobre as nossas vidas. Eu não sirvo a Deus pelo que está por vir ou aquilo que eu posso sofrer lá na frente, não. Eu sirvo a Deus porque Ele é meu Pai e Ele cuida de mim durante todo o tempo. Eu sirvo a Deus porque Ele é meu Senhor e Ele sabe o que eu preciso. Eu sirvo a Deus em todo o tempo porque Ele reconhece as minhas dificuldades e em todo o tempo Ele vem sobre mim, me ajudando, me auxiliando, me capacitando para que eu tenha a condição de viver a plenitude de tudo aquilo que Ele preparou sobre a minha vida. O outro tópico que a gente aprende aqui é que vão existir perguntas que vão nos instigar a viver a realidade daquilo que o Senhor preparou para nós. Quando ela está diante do profeta, o profeta pergunta: o que você quer que eu faça? O que você tem em casa? A pergunta, ela não vem apenas com o intuito de ser uma simples pergunta, mas instigar a gente a pensar qual é a mudança de vida, a mudança de realidade que a gente quer. Porque diante daquela situação, ela olha para as coisas que ela tem e parece que ela não tem nada. Ela olha e apresenta e fala: eu tenho apenas um jarro de azeite, só isso. Mas diante daquela situação, o jarro de azeite era o que ela precisava para que o Senhor pudesse vir e operar o milagre. Era o que ela precisava apresentar diante de Deus para que Deus pudesse vir e operar o milagre na sua casa, na sua família. Para que ela pudesse pagar os credores, mas também viver com o resto daquilo que iria sobrar naquele lugar. A pergunta, ela vai aparecer para nós como uma forma de instigar a gente a pensar: peraí, qual é a mudança de vida que eu quero? Qual é o meu posicionamento, a minha fé diante daquilo que está se apresentando diante de mim? E a gente aprende isso com Jesus. Jesus, quando ele está passando, o cego Bartimeu percebe que Jesus está ali, mas a multidão é grande demais, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita várias vezes até que Jesus percebe aquilo ali e vai ao encontro dele. E Jesus chega diante de Bartimeu e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: que me volte a enxergar novamente. E Jesus diz: vá, filho, a sua fé te curou. Em João capítulo 6 vai falar sobre o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Diante daquela situação, o texto vai dizer que Jesus já sabia do que iria acontecer naquele lugar, mas mesmo assim ele pergunta para colocar Filipe à prova. Ele pergunta: aonde é que nós vamos comprar comida para alimentar toda essa gente? Jesus já sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim ele pergunta para instigar, para justamente a gente reconhecer quem está ao nosso lado, quem está cuidando da gente. Diante das circunstâncias, diante das adversidades, às vezes a gente ora, pede ao Senhor, mas a gente não reconhece que Ele está cuidando da gente. A gente diz entregar nas mãos dEle tudo aquilo que nós temos, mas a verdade é que muitas vezes nós retemos aquilo e dizemos: não, eu quero ter o controle da situação, eu quero cuidar disso.
E nós não entendemos que durante todo o tempo o Senhor está ao nosso lado, disponível para cuidar de nós. E é isso que Jesus está instigando a gente a pensar. Você quer que eu faça algo na sua vida, mas você reconhece quem está diante de você? Você quer que eu mude a sua família? Você quer que eu mude a sua realidade financeira? Você quer que eu mude a sua realidade espiritual, mas você reconhece quem está se apresentando diante de você essa noite? Será que você reconhece o que eu sou capaz de fazer? Aquilo que eu posso operar? Porque a pergunta vai vir para testar a sua fé. Será que você crê mesmo que o poder dele pode vir e operar na sua vida? Será que você crê mesmo que ele tem o poder para vir transformar a sua realidade de vida? Será que você crê mesmo que ele pode vir te levantar? E são nesses momentos que as perguntas vão vir e vão aparecer. Porque Jesus não vai te obrigar a nada. Ele não vai te obrigar a tomar um posicionamento diferente. Porque essa atitude vai partir de você. A atitude de querer mudar e de viver a plenitude de tudo aquilo que ele preparou para você vai partir de você. O sentimento, o entendimento, a visão que nós temos vai ser transformada. Porque a partir do momento que nós nos colocamos à disposição de viver tudo aquilo que ele preparou para nós, ele vai vir sobre a nossa vida. Ele vai vir sobre a nossa casa, ele vai vir sobre a nossa empresa, ele vai vir sobre a nossa família, ele vai vir sobre o seu ministério, e aquilo que nós precisamos, ele vai realizar na nossa vida. E se você crê nisso, diga um amém. As perguntas vão vir para nos instigar. Terceiro ponto. Falou muito comigo nesse texto. Muitas vezes a gente espera algo grandioso demais. A gente espera um milagre grande demais. Mas muitas vezes a resposta vai partir daquilo que a gente já tem. Às vezes a resposta já vai partir daquilo que a gente já tem nas nossas mãos, a gente já tem na nossa casa. Diante daquela situação, ela chega para o profeta e diz que estava com dificuldade, que os credores já estavam batendo as portas e que eles iriam levar os seus filhos. Mas diante daquela situação, ele fala para ela: o que é que você tem em casa? Ele poderia simplesmente vir com uma oferta ou apresentar pessoas para ela, para abençoar a vida dela. Mas ao contrário, ele pergunta: o que é que você tem na sua casa para oferecer? Muitas vezes a gente olha para a nossa realidade e a gente acha que aquilo que nós temos é muito pouco, quando na verdade nas mãos de Deus é o suficiente para ele vir e operar o milagre. O azeite, na visão dela, não era nada. A botija de azeite era simplesmente algo comum. Não tinha como fazer nada em relação àquilo ali. Mas quando Deus entra e opera o milagre, ele diz: ei filho, eu não preciso de muito. Eu só preciso que você entregue o melhor daquilo que você tem. E a nossa fidelidade a Deus prova isso. Seja no muito ou no pouco, ter a fidelidade de entregar o melhor daquilo que nós temos. Às vezes, o que você precisa para a sua realidade familiar ser transformada é o tempo que você já tem com seus filhos. Um tempo de oração, um tempo de qualidade, um tempo que você precisa ter com a sua família. É algo que você já tem. Não é uma oração a mais, não é uma vinda à igreja, não. É às vezes o tempo que você já tem. É aquilo que você já tem em casa. É um final de semana que você tira para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua esposa, para cuidar do seu marido. É esse tempo que você precisa e é algo que já é seu, você já tem. Às vezes você pensa: nossa, eu preciso de algo extraordinário para a minha empresa. Eu preciso de mais clientes, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso disso e daquilo. Mas às vezes você já tem conexões com pessoas que vão te colocar no lugar onde você precisa estar. Você já tem conexões no seu trabalho, no seu emprego, que já vão te colocar no lugar onde você precisa estar para viver aquilo que o Senhor preparou para você. Mas às vezes nós olhamos para as circunstâncias e achamos que vai vir algo miraculoso demais, grande demais, e nós não nos atentamos para aquilo que nós já temos. E o Senhor está abrindo os nossos olhos, para que diante das adversidades a gente possa olhar e dizer: peraí, isso aqui que eu tenho não é algo comum demais, simples demais, mas é algo que, se eu entregar nas mãos de Deus, é o suficiente para Ele vir e operar um milagre na minha vida. É o suficiente para Ele vir e operar um milagre na minha empresa. É o suficiente para Ele vir e operar um milagre no meu trabalho. É o suficiente para Ele vir e fazer com que eu tenha a condição de alcançar tudo aquilo que Ele preparou sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. São diante de circunstâncias a gente olhar e dizer: Senhor, eu reconheço o Teu cuidado. Senhor, eu reconheço a Tua provisão, eu reconheço aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. E nós provamos a nossa fidelidade justamente entregando o melhor daquilo que nós temos para Ele.
quarto ponto, que fala muito sobre essa realidade, é que o secreto oculta aquilo que você faz, mas revela o seu nível de entrega. Quando o profeta vira para ela e fala, pede vasilhas, peça muitas vasilhas para os seus amigos, os seus vizinhos, mas quando você pegar essas vasilhas, entra para dentro de casa junto com seus filhos e tranque a porta. Às vezes, tudo que nós precisamos é entrar para o secreto, mas o secreto, ele não é apenas para esconder a gente ou as pessoas não verem aquilo que nós estamos fazendo, mas para que justamente o poder de Deus possa operar na nossa vida e através de nós. Às vezes nós entramos para o nosso quarto, fechamos a porta, mas é um momento que nós precisamos orar e dizer, Senhor, vem sobre a minha vida, porque enquanto eu coloco os meus joelhos aqui, o Senhor visita o meu irmão que está lá no hospital. Enquanto eu oro aqui, o Senhor visita a minha empresa. Enquanto eu oro aqui, o Senhor visita os meus irmãos. Porque enquanto eu estou no secreto, eu estou buscando. Enquanto eu estou no secreto, eu estou buscando a Deus e crendo que Ele pode vir e transformar minha realidade. O secreto, ele não vem para te esconder, mas justamente para mostrar o poder de Deus, aquilo que Ele pode fazer na sua vida. O secreto é um lugar onde o poder de Deus se revela na nossa vida. É o momento onde a gente tira um tempo para o nosso devocional, um tempo onde o Senhor vem e fala com nós, onde a gente lê a palavra, a gente adora, a gente ora, e o mover do Senhor vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa realidade. Mas é um momento que a gente precisa tirar. É o momento de você trancar a porta e dizer, opa, peraí, é a hora de eu viver o momento de Deus, é a hora de eu viver o meu milagre, é a hora de eu viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque existem certos momentos que a gente não precisa expor, porque a exposição vai levar as pessoas a invejarem aquilo que você carrega. A exposição vai fazer com que as pessoas queiram tomar aquilo que você tem. Então trancar a porta faz com que a gente tenha a condição de não apenas viver o cuidado de Deus, mas tirar um tempo com Ele. E dizer, Senhor, faça o que o Senhor tem para mim. Faça o seu milagre. Transforma a minha vida, transforma a minha casa, transforma a minha realidade. É um tempo de secreto, onde a gente tira um tempo para dizer, Senhor, eu preciso viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Às vezes a exposição pode trazer mais problemas, mais dor de cabeça. E isso pode te distrair em relação àquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. É o momento de você tirar e dizer, Senhor, agora é só eu e o Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. É diante de um mover como esse, dizer, Senhor, eu quero viver a Tua realidade. Que toda distração, que todo medo, que toda falta de coragem caia por terra. Porque eu quero sair daqui totalmente renovado e revestido pela Tua armadura, totalmente renovado e revestido pela Tua palavra, para que eu tenha a condição de alcançar tudo aquilo que o Senhor preparou sobre a minha vida. É essa realidade que a gente precisa viver. É tirar um tempo no secreto e dizer, hoje eu tranco a porta. Hoje eu tiro um tempo com Deus. Às vezes diante da correria, diante das adversidades, qual foi a última vez que você tirou para falar com Deus? Qual foi a última vez que você tirou para dizer, Senhor, eu tenho dificuldade, eu tenho medo, mas hoje eu entrego tudo aquilo que eu tenho nas suas mãos. Eu entrego todo medo, toda angústia, todo problema espiritual, todo problema financeiro, porque eu entendo que eu não quero viver mais a minha própria vontade, mas eu quero viver a sua. Eu não quero mais carregar as coisas medidas na minha mão, não. Eu quero entregar nas suas. Porque eu sei que aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida é muito melhor e muito maior do que eu posso pedir ou pensar. E são esses momentos que nós precisamos ter. E hoje o Senhor te espera para o momento no secreto. Um momento com Ele. Um momento onde você entrega tudo aquilo que você precisa. A sua angústia, o seu medo, as suas aflições. Porque, como eu disse, existe resposta de Deus para a sua vida essa noite. E o Senhor te espera. E tudo o que Ele precisa é do seu posicionamento. Tudo o que Ele precisa é da sua postura de dizer, Senhor, eis-me aqui. Estou disponível. Senhor, eis-me aqui. Porque eu quero viver tudo aquilo que o Senhor separou sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Não deixa nenhuma palavra que foi liberada sobre a minha vida dizendo que eu não ia conseguir, dizendo que eu não ia avançar, tomar o meu coração. Mas essa noite eu creio em tudo aquilo que o Senhor separou sobre a minha vida. Que toda palavra de prosperidade, que toda palavra de avanço, que toda palavra dizendo que eu sou filho amado, eu sou filha amada, tome o meu coração. Que toda palavra dita a partir, Senhor, da sua voz, da sua boca, venha penetrar no meu coração e que eu possa receber e sair daqui totalmente restaurado,
obrigado pelo poder do teu nome. Aleluia! É isso que nós precisamos entender. É diante da realidade difícil da vida, dizer: Senhor, eis-me aqui. Estou pronto para viver o meu propósito, estou pronto para viver o meu chamado, estou pronto para viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Não é o medo que vai te paralisar, mas é a voz de Deus que vai dizer para você continuar. É a voz de Deus que vai te guiar em meio às tempestades, em meio às batalhas, em meio à angústia, em meio à ansiedade, em meio à depressão. É a voz de Deus que é o seu guia. Não são as vozes ao seu redor, não é a voz da sua mente, não é aquilo que você acha, aquilo que você pensa, mas é aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. É aquilo que Deus diz quem você é, e é aquilo que Deus diz que você pode alcançar. E a gente vai avançar, e a gente vai trilhar o caminho que o Senhor preparou para nós. Quinto ponto é que Deus não te dá mais do que aquilo que você pode gerenciar. Quando eles estão ali despejando o azeite, ela despeja o azeite na botija e pergunta para o filho: traga mais vasilha. E o filho responde: não tem mais. E quando o filho responde: não tem mais, o azeite cessa, o azeite para de jorrar. Aqui a gente prende uma realidade aonde a gente vai viver aquilo que o Senhor preparou para nós. E o Senhor não manda em qualquer medida. O Senhor manda na medida para pagar os devedores, mas também uma medida para sobrar. O Senhor manda na medida que a gente tem a capacidade de gerenciar. Deus não vai mandar mais do que aquilo que você consegue fazer. Mas Deus sabe, Ele reconhece o seu potencial, a sua capacidade. Porque foi Ele quem te preparou, Ele quem te forjou, e Ele sabe aquilo que você precisa para trilhar esse caminho e seguir o seu propósito, seguir o seu chamado. O azeite parou de cessar, não porque um milagre acabou, Deus não queria fazer, mas é porque já havia ali o suficiente para pagar as dívidas, mas também sobrar e viver do resto. O Senhor sabe da nossa capacidade. Às vezes você está aqui e diz que é difícil demais, ou é distante demais o sonho, o projeto que o Senhor preparou sobre a sua vida, mas a realidade ela é totalmente diferente. Quando o Senhor entrega um projeto na nossa mão, é porque nós temos a condição de gerenciar aquilo que Ele entregou para nós. A tarefa pode ser árdua ou gigante demais, mas isso não impede o trabalhar e o agir dEle na nossa vida. A realidade pode parecer difícil no começo, mas no final da jornada a gente entende que o Senhor está cuidando da gente e que em todo momento houve ali uma capacitação. Muitas vezes o Senhor não vai te chamar por estar pronto, porque o Senhor vai te chamar para te capacitar. Porque é no meio do caminho, no meio da jornada, que você vai vendo o cuidado de Deus sobre a sua vida. É no meio do caminho que você está percorrendo e você entende que a capacitação não vem da terra, mas vem do céu diretamente para a sua vida. É uma capacitação que você jamais imaginou ser capacitado. É uma capacitação que você jamais imaginou receber de Deus. São projetos que você jamais imaginou ter a capacidade de gerenciar ou viver aquilo ali. Mas existem certas circunstâncias que Deus vai te chamar para outros caminhos, para outras realidades, justamente para provar o poder dele através da sua vida. Para provar que não é você quem faz, mas é ele quem faz através de você. É ele quem move a sua realidade, é ele quem move a sua família, é ele quem move a sua empresa, é ele quem move a sua vida espiritual. É diante de certos momentos a gente entender que sem ele nós não somos nada. É diante de momentos a gente entender que só Ele tem o poder para vir e realizar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Você pode dizer um amém? E se você pode, fique de pé. A gente aprende nessa história que é necessário temer a Deus, é necessário entender o valor das perguntas, é necessário entender a resposta de Deus sobre a nossa vida, é necessário entender o valor de estar no secreto, buscar a Deus, trancar a porta e dizer: Senhor, esse é o meu momento contigo, esse é o meu momento de entender a realidade que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu não quero mais viver angustiado, não quero mais viver com medo, porque eu creio naquilo que o Senhor separou sobre a minha vida. E também entender que Deus jamais vai te entregar algo que você não tem capacidade para gerenciar, você não tem capacidade para cuidar. Deus sabe de tudo aquilo que você precisa,
Deus conhece o desejo do seu coração. Deus conhece a sua realidade familiar. Deus conhece você no mais íntimo dos seus pensamentos. E por isso Ele te entrega tudo aquilo no tempo certo. Por isso Ele te entrega tudo aquilo na estação certa. Para que na temporada certa você tenha a condição de dizer: Senhor, eis-me aqui, pronto para conquistar tudo aquilo que o Senhor preparou sobre a minha vida. Pronto para conquistar tudo aquilo que o Senhor preparou sobre a minha casa. Pronto para conquistar tudo aquilo que o Senhor preparou sobre o meu ministério. Pronto para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. E se você pode, continue com as suas mãos levantadas, feche os seus olhos e comece a orar. Porque enquanto nós buscamos aqui, o Senhor vem sobre a nossa realidade. Enquanto nós buscamos aqui, o Senhor vem sobre a nossa família. Enquanto nós buscamos aqui, o Senhor vem sobre a nossa realidade espiritual. Enquanto nós buscamos aqui, o Senhor vem e cuida de nós. Pai, nós reconhecemos o Teu cuidado essa noite. Hoje não é uma noite comum, porque hoje é uma noite de resposta. Pai, nós entregamos o melhor da nossa adoração a Ti. Nós entregamos o melhor da nossa adoração a Ti. Pai, vai tomando a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Senhor, transforma a realidade de cada um dos Seus filhos que estão aqui essa noite. Pai, que o Seu poder possa operar em nós, que a Tua realidade, que o Teu mover seja sobre essa igreja. Pai, que não haja corações vazios, que não haja frieza espiritual, mas que nesse momento nós possamos derramar, Senhor, na Tua presença, e nós possamos nos entregar, Senhor, na Tua presença. Pai, vai agindo nesse lugar, quebrando cadeias, palavras que foram liberadas, dizendo que não ia conseguir, que não ia avançar, que não ia prosperar, está caindo por terra, porque nós não guiamos pela voz da pessoa que falou isso para nós, mas nós nos guiamos pela voz do Senhor. Pai, guia-nos em meio às dificuldades. Senhor, traz convicção ao coração dos Seus filhos, para que nós possamos sair daqui completamente cheios, completamente renovados, completamente cheios do Teu Espírito. Pai, vai tomando a vida dos Seus filhos essa noite. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas estranhas, comece a entregar o melhor da sua adoração a Ele. Vamos, se você está com a sua família, comece a orar por ela. Se você está junto com o seu filho, com a sua esposa, o seu marido, comece a orar por eles. Comece a entregar o melhor da sua adoração, porque enquanto você busca aqui, Deus age na sua casa. Enquanto você busca aqui, Deus age na sua empresa. Enquanto você busca aqui, Deus age na sua família. Deus age em seu favor. E se você pode, continue em adoração, continue adorando a Ele. Aleluia! Vamos, vamos, aleluia! Glória a Deus! Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes de cego. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Deixe dar escape no livramento. E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Vamos, adore Ele! Aleluia! Antes da gente finalizar, nós queríamos orar por você. Você que veio aqui e está precisando de um milagre. Você sabe da luta que você está passando, mas hoje existe resposta de Deus para a sua vida. Nós queremos orar por você. Às vezes a dificuldade está grande demais, o problema na família, problema financeiro, problema espiritual. Mas hoje é noite de você receber a resposta para o seu milagre. Nós queremos orar por você. Não deixe o medo, não deixe a angústia te tomar, mas que o espírito de ousadia possa te guiar essa noite. Se você pode, vem aqui à frente, nós queremos orar por você.
Se você precisa de um milagre, você quer viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor preparou sobre a sua vida, vem aqui na frente. Você está na galeria, você que está aí no fundo, vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Hoje é noite de resposta de Deus na sua vida. Hoje é noite de viver o extraordinário de Deus. Se você pode, vem aqui na frente. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui. Vem, filho, vem, filha. Porque Ele está te esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Tanto assim. Hoje é noite de resposta. Hoje é noite de milagre na sua vida. Se você pode, erga suas mãos, continue em adoração. Se você pode, continue buscando a Ele. Ele está te esperando. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Aleluia. Aleluia. Ainda há tempo de receber o seu milagre. Ainda dá tempo de receber a sua resposta. Aleluia. Aleluia. Enxugar teu pranto, te fazer sorrir. Hoje é noite de milagre na sua vida, meu filho. Hoje é noite de milagre na sua vida, minha filha. Hoje é noite de você vir receber a sua resposta. Aquilo que você precisa, Deus vai fazer, Deus vai realizar. E Ele está te esperando. Aleluia. Porque eu te amo. Ele está te esperando. Hoje é noite de milagre na sua vida. Hoje é noite de entregar o melhor daquilo que você tem, deixar Deus vir e operar o milagre. Hoje é noite de resposta. Deus está te esperando. Nós já vamos orar.